Agora vocês me ouvem bem melhor, suponho. Pô, o que aconteceu, cara? Eu passei Coisa. o podcast inteiro ouvindo uma bosta, cara. Gente, eu passei o podcast inteiro usando o áudio da câmera aqui, ao invés de usar do microfone. Ah, Brasil. Mas eu vou te matar matar. Quando eu te ver pessoalmente, cara, eu vou te matar. Velho. Parabéns. Não, mas por sorte, meus caros, eu tenho backup, né, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, áudio do Luiz não vai faltar, mas eu passei o podcast inteiro com o pior áudio que eu tenho. E eu vou deixar isso no ar, que é pro Brasil saber as dificuldades que a da gente gravação sofre, do podcast. Né? Mano, gravar podcast numa pandemia. Não. Eu queria ter uma mesinha de som, todo mundo reunido, pá, tudo lindo, né? Não, aqui é o Craig olhando a gente e Deus no comando, né? Pra manter a conexão decente. Boa noite. Aqui quem fala é Luiz Paulo e que PSG o caramba, mano. A panela agora quem monta é o Corinthians. Muito boa noite a todos. Mais uma vez prazer estar aqui falando com vocês. É o Fernando. O Luiz roubou minha entrada, cara. Eu acho que a única notícia que a gente tem aí mesmo é o Corinthians aí dando uma de louco. Eu quero saber de onde surgiu esse dinheiro todo. É só isso que eu quero saber. Ladrões! Ladrões! Roubaram a minha frase hoje também. Onde tá o dinheiro? O gato comeu e ninguém não viu. O gato fugiu. Da onde veio o dinheiro? Eu fico feliz, eu sou palmeirense, mas eu fico feliz que o Brasil possa fortalecer o seu campeonato. Mas, até outro dia, as pessoas, o Neto lá, o programa do Neto, só fala em, né? Mas isso é só abertura, né? Eu tô louco. Tá bom, gente? Até já. MC Selingardi com vocês também aqui. Boa noite. É isso aí, galera. Como vocês podem ver, o dinheiro que tem no Corinthians pra contratar falta no Chutando Balde pra pagar salário. Então hoje a gente só tem metade do plantel. Tamo aí, o sindicato pegou pesado, tá em greve. O Daniel, o Thales e o Evandro estão fazendo uma falta coletiva aí contra o corte de salários da pandemia. Aproveitando pra falar que semana passada não teve, né? Todo mundo precisa de folga, né? O editor, eu tive que demitir o menininho da edição, sabe? O sobrinho da dona Maria, mesmo, porque que fazia a edição. Aí ficamos sem podcast Não, semana mas passada. Luiz, você não devia ter falado que não teve, cara. Porque, sinceramente, acho que ninguém percebeu. Entendeu? Aí agora ficou denunciado. Suelen, a nossa querida, a nossa fã número 1. Um beijo no seu coração, Suelen. Ela percebeu. Hoje eu fui enquadrado pela Suelen. Cadê o podcast da semana passada? Falei, não rolou, foi mal. Nós gravamos, ele só não foi editado e postado. Mas um dia postaremos. A Sueli, ela escuta todos os nossos podcasts, todos os nossos episódios. Ela deve ter um saco de diamante, né, cara? Não é possível. Eu acho que ela já tá querendo contratar uma vaguinha no céu ali. Ela fala, eu vou fazer em terra pra depois ela garantir, merece. Né? Ela vai. Ela vai. Então, pra você que ainda tem paciência pra ouvir esses caras aqui falando besteira, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, Facebook, tudo como Chutando o Balde Oficial. Mande e-mail pra gente no chutandobalde@gmail.com e pra quem quiser nos escutar, estamos no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, no Castbox e no YouTube também. A gente coloca lá só o áudiozinho. E é isso aí. Ô Mauro, você falou de uma coisa que eu, fã de Fórmula 1, não lembra. A coisa foi tão uma não corrida que eu tava até esquecendo de comentar hoje da não corrida da Bélgica. Foi não corrida. O dinheiro fala alto, né? O foda é que eu acordei pra assistir isso daí, cara. Eu falei, vai ter Spa e tal, né? Spa-Francorchamps, é show de bola. Aí acordei bonitinho e tal, tomei café da manhã, quando fui ver aquela desgraça lá, cara. Olha só, eu quero que vocês me digam uma coisa. Por que não sei se foi o Hamilton que falou que o dinheiro Money Talks, por
que o dinheiro fala mais alto? Eu não entendi da onde surgiu essa ideia. É porque, basicamente, vamos explicar o que aconteceu, porque eu tenho certeza que, por exemplo, a Suelen não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. A Fabiane sabe, a Suelen não. Não, a Fabiane não, cara, porque se ela, de repente, deu um vacilinho, ela perdeu, porque ficou esperando. Foi fazer um xixi, voltou, acabou, porque... Acabou a corrida. Esperou 2 horas, 3 horas, e depois foi fazer um xixi, durou 3 voltas a corrida. Mas explica aí. Pois é. Nós tivemos a primeira corrida da segunda metade da temporada de Fórmula 1, né? Depois das férias de verão, que foi em Spa e tava chovendo o final de semana inteiro. A classificação foi com chuva. O Hamilton ia largar em terceiro, o Max Verstappen em primeiro e nós tínhamos um segundo lugar de George Russell pela Williams, numa volta fantástica debaixo da chuva. Ele marcou o segundo lugar, então tava todo mundo, caramba, mano, no domingo vai ser louco, o Russell saindo de segundo. Só que no domingo o São Pedro não ajudou, cara. A chuva, neblina, chuva forte que não passava. Assim, não existia condição segura para fazer uma corrida. De fato, não existia uma condição segura para fazer uma corrida. A gente sabe que a gente tem um problema em Spa, que é o Rouge, que é a melhor curva do circuito da Fórmula 1, mas também é a curva mais mortal, né? Que há 2 anos matou o Antoine Hubert da Fórmula 2, quase amputou as pernas do Juan Manuel Correa no mesmo acidente, né? E que já matou 48 pilotos ao longo de seus 60, 70 anos de história aí. Então, Spa é uma pista complicada. A gente ama Spa, mas ela é uma pista perigosa. E não tinha condição de segurança. Só que, para você cancelar um GP de Fórmula 1, é uma coisa muito, muito pesada. Porque antigamente, quando chovia e você não conseguia fazer a corrida no domingo, você jogava para segunda-feira. Só que agora, com 23 corridas no calendário, você não tem tempo, porque quinta-feira... a corrida era no domingo, quinta-feira já tem que estar tudo montado na Holanda, que é a corrida desse final de semana agora. Então teria que fazer a corrida no domingo. Ou cancelar a corrida, não vai ter corrida, não vai ter pontuação, não vai ter nada. Mas, por que o Hamilton falou money talks? Por que ele falou que o dinheiro manda? Porque você cancelar o GP obriga a organização a devolver todos os ingressos, obriga... vários contratos de marketing, vários contratos de divulgação serem cancelados, se perde muito dinheiro. Então, qual foi a alternativa? Eles falaram, vamos fazer aí uma corrida de 3 voltas atrás do safety car e a gente distribui metade dos pontos. Só que na hora, nenhum dos pilotos queria aceitar isso. Os comentaristas, tanto aqui da transmissão da Band, quanto da transmissão britânica da Sky Sports, que é a transmissão oficial mundial da Fórmula 1, criticou. Então eles falaram, não. Rolou por trás, né? Aquela história de não, então vamos esperar mais um pouco. E aí o que eles falaram? Melhorou um pouco o tempo, vamos fazer uma corrida sprint de 1 hora. E aí vamos ver no que vai dar, porque melhorou um pouco. Aí eles começaram a andar atrás do safety car. A hora que eles somaram 3 voltas, eles deram a bandeira vermelha de novo, voltaram os carros para o box e encerraram a corrida por falta de segurança na pista. Então, por mais que eles não tenham oficializado essa corrida de 3 voltas, eles fizeram isso, só que de uma outra forma, entendeu? E só por causa disso, eles fizeram uma corrida realmente falsa, porque eles falaram, não, agora vai ter corrida, hein? Depois de 5 horas esperando, vai ter corrida. Uma corrida de 1 hora. Aí 3 voltas depois, sem deixar os pilotos nem correrem, eles encerraram a corrida. Fica legal porque o Russell conseguiu um pódio, né? Que era uma coisa que a gente queria. Ele provavelmente na corrida não conseguiria, porque a Williams é fraca em corrida. Mas fica esse tom agridoce, essa coisa de que eles fizeram só pra falar que teve mesmo. Então, cara, eu achei bizarro isso aí, cara, essa corrida, porque... Eu tinha perdido, bem da verdade, eu tinha ido ensaiar e falei, puta, deixa eu ver, acho que eu vou pegar o finalzinho. Porra, não tinha nem começado a corrida. É verdade. Ainda assim, esperei. E aí saíram pra dar aquele rolezinho na chuva lá, só com o safety car. E depois foi o que valeu, né? Exato.
Eu tenho uma coisa pra falar, cara. Acho que a Fabiane deve pensar que nem eu, velho. Eu acho até que ele parou de falar isso porque... Eu não sei se eu já falei isso aqui também. O Sérgio... Eu gosto do Sérgio Maurício. Eu acho ele um locutor da hora, um locutor ligado mesmo ao... Ele corre de kart, né? Ele gosta de carro, né? Corrida de carro. Mas, meu, daí a chamar o Jorge Russell de Jorjão da Massa... Cara, na boa, velho. É ridículo. E eu gosto dele, hein? Não é uma, se eu fosse amigo dele, eu falava, ô, Sérgio Maurício, porra, não fode, né, cara? Nenhum piloto de Fórmula 1 é da massa, cara. Tem o Felipe Massa, mas nem esse é da massa, velho. Não é? Você não acha ridículo? Jorjão da Massa. Né? Inventa outro bordão pra tratar o cara. Eu acho até que ele é um bom piloto, que ele pode ser uma surpresa boa numa equipe melhor do que a Williams, né? Mas daí a ser Jorjão da Massa não dá, não, cara. É tudo playboy, né, Mourão? É tudo playboy, né? É tudo playboy. Como é que vai ser da massa, cara? Pega nem bem. Mas é... Mas você sabe que o George Russell, se a Mercedes tinha alguma dúvida, agora não tem mais, né? Esse final de semana selou o destino dele. Ele vai pra Mercedes ano que vem, ele vai ser companheiro do Lewis Hamilton, né? É mesmo, cara. E o Bottas? O Bottas deve ir pra Williams, eles devem trocar. Ele deve voltar pra Williams, que foi de onde ele veio, né? Uhum. Só que ele foi piloto da Williams numa época que a Williams estava melhor, né? Na época que ele dividiu o cockpit com Massa e tal. Com Massa, exatamente. E eles conseguiram até... Não sei se eles conseguiram vitória. Eu não sei se o Bottas chegou a ganhar pela Williams. Mas eles conseguiram vários pódios. Teve a pole na própria Áustria. Acho que em 2016, do Massa, né? Então... Mas o Russell vem forte pro ano que vem. Dividir... O Hamilton renovou para 2023, né? O Hamilton renovou para até 2023, então o Hamilton corre mais 2 anos pela Mercedes. E o Hamilton vai ter um cara forte do lado dele. O Hamilton, claro, que queria o Bottas, porque se eu puder ter um companheiro que não vai... Que é um arame liso, né? Que não machuca ninguém. Aí tá ótimo para ele, mas agora ele vai ter o George Russell, que eu acho que é bom pro Hamilton. Porque ajuda na motivação de um cara que já tem 7 títulos mundiais. Como se ele precisasse de mais motivação. Mas ajuda, porque a única corrida que o Russell fez na Mercedes foi uma coisa de louco. Ele jantou o Bottas ano passado no Qatar. Naquela corrida que o Hamilton ficou fora. E... assim... Ele é um piloto... Foi o Russell? Foi o Russell que substituiu... Sim, foi o Russell. E assim, ele só não ganhou a corrida fácil porque a Mercedes errou demais. A Mercedes trocou pneu errado, aí teve um furo de pneu, que foi a corrida maluca que o Pérez acabou ganhando de Racing Point na época, né? E assim, o Russell, cara, ele vai ganhar com certeza. Pode esperar no que vem o Russell muito forte, brigando, não pelo título, talvez não, mas incomodando muito. Ele vai tirar muito ponto do Hamilton e do Verstappen ano que vem. E o Pérez, companheiro do Verstappen na RBR, também renovou para mais um ano, né? Que tinha essa dúvida se o Pérez ia ficar um ano só. Mesmo não atingindo o resultado que a RBR esperava, ele tá melhor que os moleques, que o Gasly e o Albon, que correram nos últimos 2 anos. Então ele fica? Fica para mais um ano e tanto a RBR quanto a Mercedes vão ter 2 duplas muito fortes para o ano que vem. Então se o campeonato desse ano está sendo muito bom, para o ano que vem, é claro, tem a mudança de regulamento, né? Os motores são os mesmos, mas na parte aerodinâmica os carros vão mudar muito. Mas se tanto Mercedes quanto o RBR, Red Bull, se mantiverem na ponta, ainda com a Ferrari evoluindo, a McLaren evoluindo, tem tudo pro ano que vem ser um campeonato, assim, dos melhores das últimas décadas, cara. Ferrari tá evoluindo, é isso que você falou? Fala... Itália! Meu Deus do céu. Ô, Fernando, dá seus dois centavos de contribuição aqui, vai. Não, então, esse negócio da Fórmula 1 aí que aconteceu esse domingo. Primeiro, cara, pra mim é um puta desrespeito com o torcedor. Você não pode manter uma transmissão 5, 6 horas e depois fazer um negócio desse.
A Fórmula 1 é muito rica, cara, e eu acho que pagaria um preço muito menor se cancelasse a corrida e tivesse que arcar com todos os custos que o Luiz falou, do que fazer o que fez. Eu acho que ficou pior. E em relação ao Russell, cara, ele na Mercedes, eu também acho que vai dar trabalho pro Hamilton sim, viu, cara? Também acho que um cara que tá vindo forte aí. E vamos ver. Eu tô esperando muito fortemente assim, porque os carros do ano que vem são completamente diferentes, né? É um novo regulamento. Agora, o que me estranha, e aí eu esqueci de comentar isso em programas anteriores, é que assim, você já tem um carro completamente novo, um regulamento completamente novo. É de se esperar que quem tá fora da disputa, o que faça? Mas assim, vou desenvolver esse carro do ano que vem, já que esse ano eu não tenho mais chance. E eis que a Ferrari, sempre ela, chega e fala que vai incrementar o motor e vai ter mais potência para a segunda metade da temporada de 2021. Aí eu pergunto para vocês, para quê? E uma outra pergunta, quando vocês falaram do Hamilton, né, do Money Talks, eu não sei, eu fiquei com uma sensação também de que é aquele chororô tal, que o Hamilton sempre tem, mas aí os grandes todos têm, de que talvez ele esteja denunciando um certo favorecimento pro Verstappen. Sabe, se eu perder o campeonato, mas é isso, Money Talks, sei lá, parece que estão querendo que ele não ganhe. Eu não sei, pareceu isso pra mim, não sei se foi algo forçado. Não sei, cara. Eu acho que assim, pode ter isso, mas eu acho que foi muito mais. O Hamilton, ele costuma falar muito mais nesses casos em relação mesmo a como a Fórmula 1 trata o seu público. Eu acho que existiria. Eu posso estar sendo poliana aqui, tá? Eu posso estar sendo totalmente poliana, mas eu acho que o Russell estar em segundo e marcar os primeiros pontos e o primeiro pódio pela Williams também pesou na decisão dos organizadores. Porque tudo isso foi pressão da Liberty Media, que é a dona dos direitos de transmissão, é a dona do evento Fórmula 1. Quem decide se a corrida vai acontecer ou não é a FIA, né? Na verdade, são os representantes da FIA dentro da Fórmula 1, que são os comissários. O Michael Masi, que é o chefe dos comissários, é o chefe de corrida. É o que era o Charlie Whiting até no começo do ano passado, quando o Charlie Whiting morreu. Mas o Michael Masi, ele tem essa característica de deixar a corrida correr mais, de tentar fazer uma Fórmula 1 mais competitiva. E no sábado ele pecou por isso, porque ele soltou os carros para dar volta rápida no momento que não era o ideal. E o Lando Norris sofreu um acidente na Eau Rouge, justamente, e pegou muito mal. Então, eles já vinham com muita pressão pro domingo para não fazer nada de errado. Então, ficou aquela pressão, talvez, ali da Liberty Media. Não, tem que ter. E ainda mais porque, talvez, seria muito legal o Russell subir no pódio pela primeira vez, num final de semana que não está oficializado, mas a gente sabe que internamente ele é o novo piloto da Mercedes. Eu acho que envolve muito menos, talvez, um lobby para a RBR do que todo o outro aspecto da pressão financeira e talvez um pouco do Russell ali em segundo. Eu acho que a questão do campeonato, porque o que a Liberty como patrocinador e como dona do evento quer é disputa, né? Eles querem que... Eles não querem necessariamente que a Red Bull ganhe. Eles querem que até a última corrida ninguém tenha ganhado, entendeu? Para eles venderem o campeonato com emoção até o final. Aproveitar para fazer um meia-culpa aqui também, porque assim, eu sou um cara que é muito crítico de praticamente tudo que é do Brasil aqui em termos de esportes, né? E acabo elevando muita coisa que é norte-americana. Pela organização, pela mídia, por toda a produção que tem por trás e tal. E a gente não pode deixar de criticar isso, né? Como você falou, né? Da Liberty, que é uma organização americana. Cara, foi ridículo o que foi feito esse final de semana. Ridículo. Foi nível Campeonato Brasileiro Série D. Foi bem inesperado mesmo. E só agora, pra calar a boca do Carcamano um pouquinho, a Ferrari foi a equipe mais inteligente em relação à atualização de motor, tá? Porque como eles sabem
que ano que vem os motores estão congelados, os motores vão ficar congelados até 2026. Esse é o último ano de desenvolvimento dos motores até o novo regulamento em 2026. Então a previsão é que ninguém possa evoluir motor pelos próximos 5 anos. A Ferrari, sabendo que tinha um motor que não competiria com Honda e Mercedes pelos próximos 5 anos, o que eles fizeram? Eles tinham direito a 3 tokens de atualização no carro, tanto aerodinâmico quanto de motor, porque esse ano os custos foram muito reduzidos, então a possibilidade de você atualizar os carros também foi para você segurar o custo mesmo, por causa da pandemia. Então o que a Ferrari fez? Ela não gastou todas as atualizações que ela tinha direito no começo do ano, como todas as outras equipes, e segurou o desenvolvimento para a segunda metade, para ir aprimorando o motor dela durante o ano inteiro, para poder chegar com o mesmo número de cavalos que a Honda e a Mercedes pro ano que vem, quando ela não poderá mais desenvolver o carro. Desenvolver o motor. Então, Fernando, beleza. Desculpa ter que cortar esse seu ódio italiano à Ferrari, mas a Ferrari tá sendo muito inteligente. Eu acho que Ferrari e inteligente na mesma frase, você tem que repensar isso aí. Mas assim, a minha crítica, cara, assim, primeiro, e eu falei isso no começo da temporada, o diretor da Ferrari falou que não ia ganhar corrida nenhuma. A gente já conversou sobre isso aqui. Eu acho um absurdo. Você, como diretor da Ferrari, não pode falar isso. E essa parte de desenvolver motor, na lógica, faz todo sentido o que você falou. E eu adoraria queimar a língua, cara. Eu torço pra Ferrari, eu quero ver isso ser campeão novamente. Mas, sinceramente, eu não acho que vai chegar 2022 e vai estar no mesmo nível de Mercedes e Red Bull, não. O diretor foi sincerão, gente. Agora eu fico pensando, vai congelar os motores a partir do ano que vem até 26, é isso? Isso. Em 26, como será os motores? Que regra que deve ser, né, velho? Será que é motor híbrido, motor elétrico? Porque alguma coisa vai ter que mudar, né, velho? Tá um pega pra capar nisso, porque assim, você não pode fazer motores 100% elétricos na Fórmula 1 porque o contrato não permite, porque a fórmula de motores 100% elétricas é exclusiva da Fórmula E. Então, você tem que ter motor a combustão na Fórmula 1. A tendência é que eles façam seja híbrido. Um motor híbrido, continue no mesmo sistema de motor híbrido. Estão falando muito de um motor de 4 cilindros, né? Você vê que loucura. Antigamente um V12 não produzia a potência que um motor hoje de 4 cilindros. Provavelmente deve ser um V4, né? Eles não vão fazer motor em linha Opala, né? Eles não vão fazer apesão. Mas a tendência é que eles mantenham, só que eles retirem, porque hoje não se chama nem de motor, se chama de unidade de potência. Porque você tem o turbo, o MGUH, o MGUK, você tem o motor a combustão e você tem o KERS. Então a tendência é que o número de dispositivos de potência seja simplificado talvez para 3. O MGUH ele é muito criticado porque ele tem um custo muito alto, que é o sistema de reaproveitamento dos gases do motor para ser devolvido para o turbo, né? E porque ele é muito custoso, ele eleva muito os custos do motor, por isso que o desenvolvimento vai ser congelado. Mas existem muitas pressões. Essa mudança de regulamento tá trazendo novas empresas para dentro da Fórmula 1. Então, a própria Alpine, né? Que já tem motores Renault, né? É a Renault, basicamente, mas como hoje ela tem o motor mais fraco da Fórmula 1, tem uma pressão muito grande para você ter uma grande mudança no regulamento. A Honda vinha fazendo essa pressão, que agora ela chegou num motor bom, num motor equivalente ao da Mercedes e melhor que o da Ferrari, que era uma dificuldade que a Honda tinha. E a Porsche quer entrar na Fórmula 1 e ela conta com essa mudança de regulamento, porque senão você entra 10 anos praticamente atrasado no desenvolvimento do motor e tudo mais. Então, a tendência é que você mantenha um motor híbrido, mas mais simplificado, e a gente deve continuar na era turbo. Motores de 4 cilindros
4 cilindros turbo e alguma coisa na parte de elétrica e tudo, mas mais simplificado, no sentido de você reduzir os custos da produção do motor e tornar a categoria mais competitiva, né? Essa tecnologia ela já tá nas ruas, né, cara? Porque os carros hoje, eles diminuíram a cilindragem deles lá. São carros, tem carros de 3 cilindros rodando aqui em São Paulo. Sim. E turbo. É econômico, a cilindrada é baixa, só que o carro anda pra caramba, cara. Então, você imagina isso com a tecnologia que os caras conseguem na Fórmula 1 de combustível, exatamente. de potência, de recuperação de potência. Então, acho que vai ser da hora. Acho que essa... E a Fórmula 1, ela tem o viés da tecnologia, né, cara? Eles têm que fazer uma tecnologia contra o regulamento sempre, é essa a briga, para chegar e falar assim, bom, já que temos que ter um motor assim, assim, assado, vamos usar que tecnologia para conseguir extrair o melhor disso. Pra provocar alguma coisinha aqui, aquele velho debate que se tem quando fala Fórmula 1, né, e tecnologia. Vocês são mais adeptos à coisa mais clássica, assim, do tipo, quero ter motor a combustão, quero que restrição orçamentária vai pro inferno, tem que ser carro de corrida puro mesmo, raiz. Ou do tipo, vamos, se for o caso, em 2026, e adotar 99% de um motor elétrico, vamos, porque é sustentável, é o que tem aí de mais novo, enfim, o que vocês acham? É legal mais um motorzão mesmo, aquele que faz barulho mesmo, sai arregaçando, ou o que parece ser a tendência da Fórmula 1 atual para adotar tecnologia mais limpa e sustentável? Sabe o que eu acho o ideal? Eu acho o ideal se fosse isso, uma tecnologia, nem que fosse a vento, motor a vento, sei lá, meu, mas que valorizasse o piloto, cara, porque eu ainda sou um pouco romântico, não de motor barulhento, de 12 cilindradas V12, eu não tenho essa saudade. Eu tenho um pouco de saudade de quando o piloto decidia mais. Então, se eles conseguissem botar um carro elétrico, de 3 cilindros lá, com 1 cilindro de combustão e 2 de elétrico, vamos fazer uma coisa tosca assim, mas que falasse assim, mas aí o cara que sentar ali tem que ser o pica das galáxias, eu acho que eu ia gostar pra caralho, cara. Assim, a Fórmula 1 sempre foi, cara, ela teve seu período romântico ali dos garagistas, principalmente na década de 70, né? A Brabham, a Williams, a McLaren, teve sua época dos garagistas, mas desde que surgiu a Fórmula 1, as grandes corridas de carro, queriam medir quais eram os melhores carros, queriam vender os seus carros, né? Então, olha, a Ferrari faz carro de corrida bom, então compre os nossos carros. A Fórmula 1, ela sempre foi o grande laboratório da tecnologia de ponta que a gente ia ver dali 10 anos nas ruas. Ela é um meio para desenvolver a tecnologia. Ela é uma forma menos destruidora que uma guerra e uma corrida espacial para desenvolver tecnologia, se é que vocês me entendem. Então, assim, eu adoraria que os carros andassem a 550 km por hora com um V12 com uma turbina na bunda, sabe? Mas, primeiro que o custo disso é muito alto, não faz sentido. Segundo, fica completamente dissonante com o que o mercado automotivo tem e você perde o sentido, você perde o interesse das marcas em desenvolver os carros. Porque não adianta a gente ficar na inocência de achar que hoje a Ferrari, a McLaren, a Mercedes, a Honda, a Alpine, a Alfa Romeo, a Aston Martin, que são todas montadoras, são todas fabricantes de carro, colocaram suas marcas ali pela paixão de andar rápido num circuito durante 70 voltas e ver quem ganha. Não é. Acima de tudo ali são as grandes marcas se vendendo e falando, olha como eu sou bom, me compra. Então, se a Fórmula 1 não acompanhar o desenvolvimento tecnológico e não trouxer resultado para as empresas, cara, ela não se sustenta. Então, para mim, a solução dos motores híbridos
é o futuro. O que a gente não pode fazer é tornar essa estrutura tão complexa que as marcas se recusam a entrar, porque o desenvolvimento fica muito caro. Então, o segredo é encontrar esse meio termo. E encontrando esse meio termo, a gente talvez tenha um caminho para conseguir fazer um espetáculo mais legal, uma coisa mais equilibrada. A questão do teto orçamentário, que a Ferrari e a McLaren lutam contra, a Mercedes luta contra, as equipes pequenas querem, eu acho que é um caminho que é bom em qualquer esporte, o teto orçamentário, porque você cria um equilíbrio legal. E assim, hoje em dia é uma coisa que se discute, um cara quebra o carro inteiro numa corrida, o comentarista já fala, putz, olha o custo que vai ter. Que hoje você tem um custo limitado, um teto, um chassi novo de um carro é caríssimo, então você sabe que a batida em Imola vai influenciar diretamente no final da temporada lá em Abu Dhabi, porque esse dinheiro vai faltar lá na frente. Então eu acho que o futuro da Fórmula 1 tá nesse caminho mesmo e não adianta a gente querer lutar contra. Voltando só rapidinho no Hamilton, eu acho assim, eu acho ele o melhor piloto hoje no grid. Eu acho que o Russell vai dar um gás, mas eu acho que vai entrar um pouco aqueles contratos leonino lá do cara falar, ó, o motorzinho bonitinho vai vir pro Hamilton e o motorzinho de segunda mão vai pro Russell. Porque na Fórmula 1 não tem jeito, né, cara? Sempre tem isso aí, né, cara? Tem aquela proteção pra um cara. Ah, sim, isso acontece em maior grau e menor grau, mas você vai dar, tipo... a gente tem o desenvolvimento de uma asa nova, um chassi novo, vai pro piloto 1 que tá brigando pelo título, entendeu? Mas eu acho muito difícil qualquer um dos dois disparar ano que vem. Eu acho muito difícil. Eu acho que o Russell vai realmente incomodar ano que vem, vai incomodar. Mas vamos parar de falar de Fórmula 1. Puta que pariu, tá parecendo podcast de Fórmula 1 isso aqui. É verdade, mas a Fabiane deve estar feliz, velho. A Fabiane tá feliz demais. O Daniel Almeida aí, ó, meu parceiro também que tá ouvindo sempre. Imagina o Ita, a gente precisa chamar o Ita, hein? Grande Ita. Alô, Ita, vem participar, mano. O cara das engenharia, ele vai dar um banho na gente aqui. E ele ama a Fórmula 1. A gente podia ter chamado ele hoje, olha só. É, né? Hoje que o pessoal da contingência, né? Tem que ter o pessoal da contingência, como algumas empresas fazem por aí, né? Eu acho que em homenagem ao Evandro e ao Daniel, a gente precisa falar de Corinthians, hein? Não, precisa. A abertura toda foi, né? Precisa falar da panela, né? Puta que pariu, o que tá acontecendo? Corinthians. O Corinthians desabrochou, o Corinthians vem aí agora com tudo, vai ser campeão, vai levar... Já tá 3 vitórias seguidas, cara. 3 vitórias seguidas o Coringão, pô. Eu queria aqui, mas aí alguém corintiano que deveria fazer isso, né? Escalar o Corinthians ideal de 1 a 11 agora com as contratações, pra gente ter uma noção do que esse time é capaz de brigar em relação a Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Cara, eu acho que o Corinthians vem pra brigar por vaga na Libertadores. Não acho que briga por título. Esse final de semana, tá por exemplo, né? O Flamengo jogando contra o Santos, assim, o Santos não é um time bobo mais, né? O Santos não é mais um time bobo. E não teve chance contra o Flamengo. Por mais que os gols tenham saído em erros pontuais, o jogo em si foi um jogo disputado, mas o Flamengo construiu um 4-0 com facilidade. O Atlético Mineiro é um time, é aquilo que eu falo, o Cuca monta time de uma temporada. Ano que vem o Atlético Mineiro vai estar o caco, que foi o que aconteceu com o Santos, termina sem perna. Mas esse ano o Atlético Mineiro vai estar atropelando. Eu acho que o Corinthians não tem tempo para correr atrás
como time para ganhar o título, mas eu acho que o Corinthians, com essas contratações, com o Roger Guedes chegando, o Renato Augusto ali no meio, o Juliano, O William. o Davi Luiz, o William chegando, o Davi Luiz não tá descartado, mas o Davi Luiz é mais difícil. Eu acho que o Corinthians vem para garantir uma vaga na Libertadores com tranquilidade, cara. O William, ele é um jogador que sobra no Brasil, cara. O William, os anos que ele jogou na Inglaterra, cara, ele ficou ali no segundo escalão da Inglaterra, mas ele é um jogador completamente fora do comum, completamente. Eu acho engraçado o Arsenal na draga que tá e dispensar o William, né, cara? Quem assistiu Arsenal e Manchester City esse final de semana, cara, você fala, é sério? É muito sério que o William não joga nesse time? Não faz sentido, cara. Aí o você City falou fazendo gol de society, tá ligado? Gol de society, sem dificuldade. 5x0, um jogador a menos, foi aquela desgraça toda. Aí, assim, eu queria voltar nesse ponto que você falou do tempo. Porque, assim, realmente, agora o Corinthians está 12 pontos atrás, tal, é muito improvável, né? Já foi metade do campeonato. Mas, assim, vocês acham que o campeonato tivesse para começar daqui um mês, por exemplo? Ou seja, o Corinthians teria todo o tempo do mundo de receber esses caras que estão chegando, treinar, entrosar e começar pau a pau. Que nível que será que o Corinthians estaria? Tava Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, será que tava nesse para brigar para título? Olha só, cara, vamos só. Vocês me ajudam a lembrar. Não, o time todo é impossível porque eu sou palmeirense, eu não sei o time do Corinthians. Mas, o Cássio, até outro dia, era goleiro de seleção, pelo menos de reserva de seleção brasileira. Você tem aquele carequinha lá que é o lateral. Do outro lado, você tem o Fagner. O Fagner. É Fagner e Fábio Santos. Fagner e Fábio Santos, dois bons laterais. Ó, eu vou escalar. Por coincidência. Vai lá. O Globoesporte.com fez uma página, escalhe o seu Corinthians ideal. Legal, vê. Olha lá, hein? Estão roubando minha pauta. Só um detalhe. Vamos colocar aqui no 4-4, no 4-5-1. Com certeza que o Corinthians vai jogar no 4-5-1. Fagner, se fosse santista, ele falaria: quem dera eu ser um peixe? Nossa, Puta, meu Deus do céu. Pariu. Parem seu límpido aquário, mergulhar. Tem 3 opções de zagueiro aqui, ó. Gil, com certeza, aí João Victor e Raul Gustavo. Não sei quem é quem aqui, mano. Vou meter esse João Victor. Dane-se. Na direita, Fagner. Na esquerda, Fábio Santos. Aí no meio, olha, tem muita opção boa aqui, ó. Renato Augusto, Juliano. Titular. Tô montando o time titular. O William. Lá na frente, Jô. Aberto Roger Guedes. Eu tô abrindo o Roger Guedes de um lado. O William do outro, com Renato Augusto, Juliano no meio. Ó, dá até pra meter... Aí tem o Cantilho, né? Ou o Gabriel, alguém tem que marcar nesse time. É o Gabriel, né? Então, ó, eu não... Gente, tô fazendo exercício de inspiração aqui, hein? Cássio, Gil, João Vitor, Fagner, Fábio Santos, William, Gabriel, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes e Jô. Dá pra G4, não dá, não? Dá, cara, dá pra G4. É um time que tem, por exemplo, você pega um William, o Palmeiras não tem um cara que nem o William. E o Palmeiras... mas ninguém tem, Mauro. Mas o Palmeiras todo mundo fala que tá brigando. Então o Corinthians não. com certeza estaria brigando pro título. Eu ainda acho que não. Porque o Corinthians teria 11 bons. Assim. Não, se o campeonato começasse agora, eu acho que com 12 pontos atrás, eu acho difícil. Mesmo que começasse agora, eu acho que ainda tá um degrau abaixo de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu acho que um quarto lugar, começando agora, o Corinthians estando num quarto... O lugar desse time do Corinthians seria um quarto lugar funcionando. O Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras ainda tem a questão do elenco, que a longo prazo faz uma puta de uma diferença, né, mano? Agora uma dúvida, assim. Alguém consegue explicar da onde veio o dinheiro? Porque assim, eu li a entrevista com o diretor do Corinthians e foi tão vago, cara, que ele falou assim: é tudo uma questão de planejamento.
Nos primeiros trimestres do ano, a gente não contratou ninguém, a gente reduziu a folha salarial, passou de 14 milhões para 10, 11, alguma coisa assim. Então ele foi justificando que esse valor todo que a gente, entre aspas, economizou, permitiu que a gente fizesse as contratações agora. Só que um detalhe, o Corinthians tem uma dívida de quase 1 bilhão, só que desses 1 bilhão, 500 milhões são dívidas assim muito a curto prazo, coisa de 12 meses para pagar. E o próprio William veio, e a gente não sabe exatamente, o próprio Corinthians diz isso, que precisa de parceiro para pagar esse cara. Diz que ele abriu de mão de muito dinheiro, o William. Abriu mão de muito dinheiro. Mas que engenharia financeira é essa, cara, que permitiu o Corinthians fazer tudo isso daí? Com esse cenário que eu te falei? Foi o que o diretor falou, é planejamento, né? A gente contrata e planeja que os jogadores esqueçam que tem que receber. É isso, entendeu? Boa. É a mesma conta que o Cruzeiro fazia. Contrata. E pagar, não. Dívida eu sei fazer. Pagar é outros 500. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Tem aquela velha lição de gestão, que é assim, a dívida nova você deixa ficar velha. E a dívida velha você deixa caducar. É assim que funciona o futebol brasileiro, cara. Porque não tem outra resposta. É que nem, de certa forma, o Santos. O Santos até outro dia não podia registrar jogador. E agora trouxe 3 aí, ó. Sabe? Vai saber. Os caras... É o seguinte, cara. Primeira... Sabe aquela história? Liberou R$10 no cartão de crédito. Eu vou gastar 11. Dane-se. É a lógica do brasileiro gastador, é a lógica do futebol. Assina o contrato, depois vê como é que paga. Dane-se. O que importa é resultado, assim, a torcida quer ver gol. Mas assim, tirando tudo isso à parte, assim como o Mauro, eu também tô bem feliz, assim, apesar de não acompanhar o futebol brasileiro, mas aí eu acho que tem o fator, cara, que talvez até me faça voltar a assistir um pouquinho mais. Porque nenhum outro clube chama tanta atenção quanto o Corinthians, até mesmo no sentido negativo, de você acompanhar para torcer contra, se for o caso. Sim. Então, assim, vai ter a questão da curiosidade de você ver como é que esses caras vão se encaixar, será que o Corinthians vai ter um puta time mesmo, como a gente está imaginando? Ou se não, e se não for, também vai ter muito mais audiência, porque o Corinthians, assim, ele tem que estar ou muito bem ou muito mal, para você ter um pouco de graça. Porque do jeito que tá hoje, aquele vai não vai, cara, aquele 10º lugar, você olha assim e fala, pô, puta time xoxo, cara, não tem graça nenhuma, porque 90% dos jogos que são transmitidos são do Corinthians. Então, assim, você precisa ter alguma coisa de entretenimento. E quem sabe agora a gente vai ter, seja pro bem ou seja pro mal, né? E ó, já tá dando o que falar, né, velho? Porque o assunto já é esse, né, mano? A gente tá aqui falando. A gente quase não falava de Corinthians, e agora a gente já tá falando de Corinthians. Já tá falando, né? Exato. Mas é isso, o campeonato. Cara, o futebol brasileiro, ele vive desses ciclos de bonança e miséria, né? É isso. E o Corinthians teve o seu período ali da bonança e enfileirou título, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Paulista, Mundial. A conta chegou, e agora os caras estão correndo atrás, só que assim, a torcida corintiana não quer saber das dívidas do clube. A torcida corintiana quer ganhar. É aquilo que você falou da Ferrari, né? Um ferrarista, ele não vai... Um tifosi, ele não vai aceitar que o diretor técnico da escuderia fale, esse ano a gente não vai ter como ganhar nada, não. É uma coisa que o torcedor não quer aceitar, e o torcedor corintiano é a mesma coisa. A diferença é que a Ferrari banca isso. A gente não vai ganhar e a gente tá planejado. Por quê? Porque na Fórmula 1, se você não tiver como pagar, você não corre. No futebol brasileiro, se não tiver como pagar, você pendura, vê com um, vê com outro, dá uns 3 meses, vê o que faz, vai enrolando, paga atrasado, dá um calote no BNDES, né? E por aí vai. O Atlético Mineiro, mesma coisa, né? Sim. O Atlético Mineiro vai pagar essa conta aí logo, logo. Estruturado, eu acho que Palmeiras e Flamengo, né? O resto é loucura.
Então, mas hoje mesmo eu tava vendo num dos canais da Disney lá, o comentarista falando assim, em 2012 a gente falava tanto de Palmeiras e de Flamengo, que os dois tinham uma dívida monstra, os dois estavam quebrados, o Palmeiras estava na Série B, inclusive, os dois estavam quebrados, com uma dívida monstra, e as coisas foram mudando, e é o que a gente comenta hoje do Palmeiras, né? Será que isso pode acontecer mesmo com o Corinthians? Se for a mesma modalidade, a mesma filosofia, talvez não seja, mas pode ser. Então daqui, por exemplo, já faz 9 anos, daqui a 9 anos a gente veja esses times saneados aí financeiramente? Será que é possível? Não é gastando antes pra sanear depois que você resolve, né? O Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello, ele falou, ele bancou uma coisa que, cara, ele não falou com todas as palavras, mas ele falou, o time que tem é esse e não dá pra gastar mais que isso. Palmeiras e aí isso, o Flamengo teve 3, 4 anos ali que, mano, só não caiu pra Série B, mas manteve o time enxuto. O Palmeiras teve o benfeitor, né? Que era o... Qual era o nome lá do ex-presidente? Que era empresário? Paulo Nobre. O Paulo Nobre, que teve a nobreza de emprestar uma grana pesada do próprio bolso para pagar as dívidas, fazer o caixa girar, manteve 1, 2 temporadas ali também segurando bem, fez um planejamento de pagamento compulsório dessa dívida do Palmeiras para o Paulo Nobre, e mostrando que era um time rentável, conseguiu fechar um puta de um acordo. Mas só conseguiu fechar um puta de um acordo com a Crefisa porque mostrou que o clube tinha condições de dar retorno. Então eu acho que tudo é questão da boa gestão. Isso, eu acho também. Você tem vários caminhos, mas a boa gestão tem que ser implantada. O Palmeiras sofreu. O Palmeiras não fez... Primeiro que o Palmeiras não fez nenhum time de loucura de contratar medalhões. Andou contratando, até por influência de empresários também que se acercam dos times para poder botar a cara deles lá. O Palmeiras andou contratando uns caras que não deram em nada e ganhavam um salário astronômico. Um erro que... Foi um acidente dentro de uma caminhada bonita que o Palmeiras fez de sanear financeiramente o clube. Hoje é um time que tá certo, o Flamengo provavelmente também, mas assim, esses times que estão gastando agora só se for outra modalidade, porque é o que você falou, Luiz. Talvez não seja uma boa estratégia, já que eu tô fudido, eu vou comprar uma bolsa Louis Vuitton pra minha mulher. Mas é a pressão, né, cara? Assim, o Corinthians, eu acho que não aguenta essa pressão. O Flamengo conseguiu, eu não sei como. De verdade, eu não sei como, porque também é meio foda. Mas assim, o Corinthians passa 1, 2 anos mal, que nem o Luiz falou assim, precisa fazer 4, 5 anos mal, que nem o Flamengo fez, coisa mediana. Isso no Corinthians, cara, semana a semana, é quase inviável, é quase impossível, com a mídia que você tem, com a cobrança de torcida. Então o dirigente vai lá e cai nessa, cara, cai nesse golpe do tipo, eu tô enforcado, mas eu vou me enforcar ainda mais na esperança de que eu vou trazer um Ronaldo gordo que vai me salvar a lavoura aqui. O Palmeiras ficou, cara. O Palmeiras 2012 tava mal, fudido. 2014, cara, eu tinha vontade de chorar. Eu lembro em 2012 que eu cheguei a falar que o Palmeiras seria a nova Portuguesa. E assim, quem não falou, né? Quem não falou. E era pra assim, ser, e era o que ia acontecer. E você quer saber, cara? Acho que em 2014 a gente não caiu porque foi salvo de novo por alguém. Assim... 2014, cara, era pior que 2012, parece, sabe? Porque 2012 já tava lá, né, velho? A gente tira um sarro da história do Zé Roberto batendo no peito dos caras e fala, não, Palmeiras é grande, Palmeiras é grande, Palmeiras é grande. E no início de 2015, e aquilo fez muita diferença pro clube, pros jogadores. Por quê? Uma coisa que o Paulo Nobre falava é que ninguém queria ir pro Palmeiras. O jogador do Bragantino não queria fechar com o Palmeiras, porque ele sabia que não ia receber salário e que ia brigar pra não cair. Se é pra não receber salário e brigar pra não cair, eu pelo menos brigo pra não cair recebendo meu salário no Ceará, porque o Ceará paga. Paga pouco, mas paga, não me atrasa, né? Então... Eu tenho a pressão também, né?
e não tem a pressão de estar no Palmeiras, entendeu? E você não tem como se vender pra Europa num time que você vai brigar pra não cair. Não interessa que você tá com a camisa do Palmeiras. Se todo ano você tá brigando pra não cair, você nunca vai se vender pra Europa. E você vê como as coisas mudaram, né, cara? O Palmeiras, ele é um time que nem agora. O Palmeiras tá quer dizer, os outros times estão na contramão disso, do Palmeiras, principalmente do Palmeiras, que estão contratando medalhões da Europa, que estão já ali a curva, começando a cair a curva, mas muito acima ainda da nossa régua aqui, né? Pega um Sim. William aí. Ele pode estar lá, os caras não estão nem usando ele lá no time que ele tava, mas aqui no Corinthians vai ser titular absoluto. E o Palmeiras não, o Palmeiras ele não contratou nenhum medalhão, só repatriou o Dudu, que Dudu. já tinha já era do Palmeiras. E vendendo A a única merda molecada, que o né? Palmeiras fez nesse meio tempo foi o Borja, cara. Aquilo ali foi realmente... Mas é justificável também. Porque esse negócio de, a gente quer ser campeão do mundo. Sabe, essa obsessão e tal. Então, é o que você falou, é um pequeno desvio da rota, mas que dá para entender no caso do Palmeiras. Agora, no caso do Corinthians e no caso do Atlético Mineiro, aí eu acho que é besteira pura mesmo. Só o tempo vai dizer, cara, como é que vai ficar isso. Agora, o Palmeiras ele tá na contramão, ele tá vendendo, o Brasil tá trazendo jogadores com mais idade, caros, mas que já deram mais ou menos o que tinha que dar na Europa. E o Palmeiras está vendendo molecada nova, né, cara? Então, sei lá, acho que financeiramente o Palmeiras vai ganhar, mas acho que na parte do futebol o Palmeiras não vai ganhar não, cara. O Palmeiras vai sofrer com esses times tudo forte aí. Mas é aquela história, o Palmeiras sabe que daqui 2 anos vai montar um bom time e brigar de novo. O Flamengo talvez sim, porque o Flamengo, você vê, já é o 3º ano se mantendo ali nos cascos. Mas o Atlético Mineiro, ele vai durar mais um ano? Sabe? É isso que a gente pensa. Será que os caras... Qual é o nível do enforcamento que eles estão fazendo para montar esse time, esse ano? O quanto eles estão dispostos a sacrificar na próxima década, sabe? Em prol desse ano. Então é difícil, é complicado. Sabe o que eu acho, Luiz? Mesmo, não é inveja de palmeirense, cara. Mas tomara que esses caras não... Assim, porque assim, se eles conseguirem montar times bons, e estão conseguindo, e chegar e ainda assim conseguir dar um calote lá na frente, não pagar e ainda se dar bem, vai ser um péssimo exemplo, né, cara? Ah, sim, sem dúvida. Que é o que sempre aconteceu, né? E a conta agora tá chegando. Então a gente acredita que isso não seja mais possível, né? Se o fair play financeiro da CBF funcionasse, muito clube não tava mais aberto, né? Então vamos torcer para que isso seja levado a sério, para que o futebol evolua. Mas, ô Mauro, vamos aproveitar que o Fernando saiu. Você falou do Tsitsipas irritando o Murray. Tá rolando o US Open de tênis, né? O último Grand Slam da temporada. O Djoko tá correndo atrás de fazer o seu Grand Slam, fechar os 4 Grand Slams da temporada. Só falta o US Open. E o que aconteceu que o Tsitsipas irritou o Murray, velho? Então, eu vi o jogo do... O Murray tá voltando, tá? Ele tava parado, tá voltando. E ele jogou na primeira rodada, logo com o Tsitsipas, cara. Aí, quando engrossou o jogo pro Tsitsipas, que o Murray é um puta jogador, né, velho? Quando engrossou o jogo pro Tsitsipas, cara, o que ele fez? Pediu a ida no banheiro, cara. E ficou 8 minutos no banheiro, cara. Ninguém fica tanto tempo no banheiro, meu. E aí acham que ele tá usando isso e ele tinha usado em outro jogo. Então estão falando que ele é meio traíra, sabe, do movimento. O Murray ficou pistola, né? Porque o que a regra fala é que é o seguinte: se você ultrapassar aqueles minutos que você tem entre um set e outro,
O juiz tem que ir contando os pontos e ir tirando o ponto do cara que tá jogando, né? Que tá faltando na quadra. Mas na prática isso não acontece. Existe uma tolerância ali da arbitragem. Não, deixa e tal. O cara só não pode abusar. Mas o Tsitsipas, ele é um... ele não é dos caras mais Roger Federer do tênis, né? Pois é. Então... E aí o Murray, é o que eu falo, o Murray, quando ele tá ganhando, ele é britânico, né? Então, ele é britânico. A hora que tá perdendo, ele é escocês. Aí, fião, ele bota o kilt e grita freedom, pinta azul e branco na cara e vai pro pau. Cara, ele é da briga, cara. Você tem que ver ele conversando com o juiz, cobrando o juiz. Foi muito legal. Qual foi a treta aí? sanguinozão. O cara ficou 8 minutos no banheiro, é isso? Foi isso. E já tinha feito num outro jogo, num outro campeonato. Pô, mas 8 minutos, cara. Não, eu fico, cara. Quando eu vou dar meu barrão, quando eu vou dar meu barrão, eu fico 10, 15 minutos lá, velho. Mas eu não tô jogando um tênis, né, velho? Vai saber o que aconteceu com o cara, né? O cara fica tanto tempo na privada que já tá o sinal vermelho, já piscando, né? Mas ali na quadra de tênis você não pode, você tem um limite muito curto pra ir no banheiro e tal, entre um set e outro. Eu acho que é uma pausa de no máximo 3 ou 4 minutos. A não ser que você peça atendimento médico. E aí você tem direito, eu acho que a 7 minutos de atendimento médico. Então não pode, cara, não pode. A regra é muito clara em relação a isso. Existe uma tolerância, mas em último caso, se o cara é reincidente, ele pode tomar uma desclassificação aí e perder o jogo mesmo. E o Murray tá certo de cobrar. Mas que é legal ver o Murray perdendo a linha, E foi bem na hora que o jogo tava ruim pra ele. O Murray tava começando a reagir, o cara falou, deixa eu dar um cagote aí. Foi embora, velho. Mano. Tem esse jogo psicológico, dentro do tênis, né? Porque... E aí, o que aconteceu? Voltou? Quem ganhou, quem não ganhou? Ganhou o Tsitsipas. Putz, que merda, hein? Vamos caminhando pro final então aqui. Eu não sei se vocês têm... Eu não ia nem fazer nenhuma dica cultural, nem nada. Nem tava pensando nisso hoje. Mas já que vocês falaram, você falou, Maurão, do seu sonho do piloto ser mais decisivo, do piloto ser mais... ter mais interferência aí na direção do carro, eu indico a série da Netflix, Drive to Survive, Dirigir para Sobreviver. Né? Na verdade, o nome em português não é uma tradução tão clara, mas é a série da Fórmula 1 que tá na Shiften, na Netflix. E já tá na 3ª temporada. E mostra um Tem pouco... a Ferrari. Aparece a Ferrari, o Mattia Binotto dá algumas entrevistas, mas o legal é que a série ela meio que foca na disputa no meio do pelotão. Então tem uma temporada que mostra mais a Haas, tem uma temporada que mostra mais aquela briga da McLaren, tem uma temporada que mostra mais a Renault. Então valoriza muito essa disputa do meio do pelotão e mostra a briga interna, a política interna, a treta, o peso do treino físico dos pilotos e a pressão mental que eles sofrem durante a temporada. Assistam, até para quem não é fã de Fórmula 1, é uma linguagem diferente do que a gente está acostumado da Fórmula 1 e isso pode fazer você se apaixonar pela corrida um pouco mais. O legal também, né, Luiz, é que assim, você começa a conhecer um pouco mais da personalidade de cada piloto. Não é só aquela coisa, o Ricardo é gente boa, não sei quem é esquentado e tal. Você vê os bastidores e você começa, entre aspas, a conhecer um pouquinho mais cada um. É bem bacana mesmo. Recomendo. Assistam. Alguém tem mais alguma coisa? Eu não ia falar também, cara, mas assim, eu tenho só uma dica, acho que é aquele The English Game. Agora que você falou do Drive to Survive, me lembrou desse daí que tá na Netflix também.
E é sobre a história de como começou o futebol lá na Inglaterra, que era uma coisa muito elitista, extremamente elitista. E daí depois, como os times de sindicato, de trabalhadores começaram a entrar nessa seara, e o quanto eles tiveram dificuldade para conseguir adentrar isso. Mas assim, mesmo assim como você falou de que a pessoa que não é fã de Fórmula 1 pode assistir o Drive to Survive numa boa, o The English Game é a mesma coisa. Quem não é muito ligado ao futebol pode ir lá, porque o futebol ali é como se fosse um pano de fundo apenas. Porque tem os personagens, tem lá os casaizinhos e tudo mais, mas é muito bacana, além de ser uma coisa de época, então também recomendo. E uma outra recomendação, daqui 8 dias teremos o kickoff da NFL, então preparem-se e escutem o Chutando o Balde, que terá muita NFL em breve para vocês. Inclusive aquele time que está dando o que falar ali, St. Paul Garden Bucket Kickers. Bucket Kickers. Bucket Kickers. É o nosso time. Ô Luiz, o documentário é um documentário, então? Porque é a Haas real mesmo ou é ficção? Não, é um documentário. A equipe da Netflix acompanha os São pilotos. os pilotos mesmo. Inclusive da primeira pra segunda temporada, no primeiro episódio, os pilotos passam pela entrada do GP e falam: porra, vocês da Netflix aqui de novo, mas meu Deus, vocês não se cansam da gente. É muito interessante, é uma visão diferente. É muito legal. E aí, Maurão, você tem alguma diquíssima? Não tenho não. Tá de boa. Então tá ótimo, vamos encerrando por aqui. A dica é: ouçam Chutando Balde. Ouçam Chutando Balde. Essa diquíssima aqui, esse podcast, essa semana intimista. Só com os pelegos. Só com os pelegos do... Daria pra dizer que foi um threesome? Meu Deus. Eu falei do farol vermelho piscando. O Fernando se empolgou. Eu acho, Entendeu? cara, que é assim. Vou mandar um beijo pras duas, no coração das duas nossas maiores fãs, Suelen e Fabiane. Muito beijo, bem. queridas. É isso aí, aproveitem enquanto a gente só tem 2 fãs, porque vocês estão toda semana recebendo beijo. Quando isso aqui ficar grande, maior que o Flow, aí vai ser difícil manter beijo. Eu gosto da positividade do Fernando quanto ao sucesso deste veículo de comunicação. Eu amo a positividade do Fernando Ferrarini. É a mesma positividade que ele tem para com a Ferrari, entendeu? Isso, mas então, eu ia falar justamente isso. Não é pessoal, tá? É a mesma positividade com a Ferrari, com o Liverpool, com o Paulista de Jundiaí, com o Utah Jazz, o Seattle Seahawks. É a mesma positividade, cara. Aí daqui a pouco a gente morde um título grande e tá bom, né? Tá ótimo. Aí a gente vive desse título por 20 anos, né, Fernando? Exatamente. Pra sempre. Exatamente. Não esquecendo que Wagner Mancini era o técnico do Paulista de Jundiaí em 2005, campeão da Copa do Brasil. Onde Wagner Mancini maior que Pepe Guardiola e Márcio Mossoró maior que Messi. Onde estará, né? Onde estará Wagner Mancini uma hora dessa? No meu coração. Deve estar fazendo um curso na Europa. É isso aí, gente, ó. Agradecemos a sua audiência, a sua paciência depois desses 15 dias longos sem podcast. O Chutando Balde vai ficando por aqui. Um beijo para todos os sindicalistas que estão de greve e não compareceram à gravação essa semana. E a gente fica por aqui até semana que vem. Um abraço. Falou!